Irá. A gente começa aqui a nossa prática de hoje. Essa prática vai ser deitada no chão. Você pode deixar um espaço para você fazer a prática deitada no chão. Pode usar um tapete de yoga, um EVA. E a gente começa em pé. Você pode ficar em pé. Iri. Isso. E deixa seus braços pesados nas suas laterais. E a primeira coisa, observa como que você se sente agora. E eu te convido a você levar a tua atenção para a sensação aí da tua presença física, desse teu corpo vivo. Então você pode observar como você sente os teus pés em contato com o chão agora, como é que você se relaciona com o chão nesse contato dos pés. Ixi. Então, Feldenkrais, a gente navega levando a atenção na experiência do movimento, na experiência do corpo. Uhum. É um caminho, né, que a gente vai navegando com a nossa atenção e criando uma relação com esse aprendizado, né, essa capacidade de aprendizado do sistema nervoso. Irá. E eu te convido agora, experimenta, começa a transferir um pouquinho o teu peso para o pé direito, sem precisar tirar o outro pé do chão, até que você sente tem mais peso no pé direito. Aí você pode ficar ali um pouquinho, volta, passa pelo meio e transfere o peso para o pé esquerdo. Fica um pouquinho e faz isso algumas vezes. Transfere o peso para um pé, depois vai para o outro. Faz devagar, vai sentindo essa transição do peso que vai, sabe aquele dimmer da luz? Vai diminuindo num pé, vai aumentando no outro à medida que você vai mudando. Faz num tempo que você sente o que você está fazendo. Você está em contato aí com a sensação desse movimento. E observa como é que você sente quando você fica com mais peso no pé direito, como é que você sente a tua perna direita, sensação do quadril, equilíbrio, e como é que você sente na perna esquerda. Ah, percebe se você sente diferença de um lado e do outro. Então, é uma pergunta comum que a gente faz no Feldenkrais, se você sente diferença. Isso muitas vezes pode trazer pensamentos de querer corrigir, de querer encontrar o certo, ou de querer explicar por que está assim diferente, interpretar. Deixa esses pensamentos todos passarem, mostra a porta de saída e deixa eles passarem e fica com a sensação. Porque quando você reconhece uma diferença, por exemplo, se agora você sente que é diferente, né? Quando você pesa para um pé em relação ao outro, é você criando intimidade com a tua experiência. Então você pode dar valor para essa diferença que você percebe, que você está criando intimidade, você está em contato, porque essa simetria perfeita, que tudo tem que ser igual de um lado e do outro, talvez só existe nos livros, na ideia.
Então, é esse contato com a experiência. Quando quiser, quando passar pelo meio a próxima vez, você pode pausar. Percebe aí como você sente, os contatos dos pés no chão, depois desse balancinho de um lado para o outro. E você pode, quando quiser, deitar no chão, de barriga para cima, deitar de costas. Ixi, isso, aí não precisa se preocupar com a tela durante a prática. Algumas pessoas podem falar, Feldenkrais é um trabalho de corpo. É também, mas Feldenkrais também é um trabalho de mente, é um trabalho de integração. Então, esse processo, né, de você não olhar para a tela, onde você vai precisar ouvir as minhas palavras, passar pelo teu campo, né, de intelectualidade, de entender essas palavras, e você vai precisar traduzir isso em experiência do movimento. Experiência. Então, essa tradução que você faz ao me ouvir e criar movimento a partir disso, faz parte dessa integração corpo-mente. Percebe o teu contato com o chão agora, suas costas, seu quadril. Leva atenção especial aí para essa região atrás do quadril, essa região da tua lombar, que é um pouquinho acima do quadril, um pouquinho acima da cintura. A lombar é essa região da coluna que fica ali atrás do umbigo. Muitas vezes tem ali um espaço entre a lombar e o chão. Percebe aí agora como que você sente. Leva atenção para essa região da lombar, uma região que muita gente sente dores nessa região. Como é que você sente a tua lombar hoje? Essa região acima da cintura, trás. Ixi. E começa a observar a tua respiração. Percebe o momento que o ar entra, o momento que o ar sai. E começa a acompanhar esse movimento que o ar faz em você para chegar até seus pulmões e depois sair. Talvez o ar entre pelas narinas, através das narinas o ar vai lá para dentro do crânio, depois ele passa lá no fundo da tua boca, na garganta, e aí passa ali pelo pescoço, vai lá em direção aos pulmões. Quando esse ar volta, talvez ele esteja mais quentinho em relação ao ar que entra, volta pela garganta, passa ali no fundo da boca, sai pelas narinas. Percebe o ar que entra e o ar que sai um pouquinho mais quente. E observa o movimento que a respiração faz acontecer em você. Tem algum movimento quando você inspira e quando você solta o ar? E aí eu te convido você levar a tua atenção para essa região aí do seu peito. Tem um osso que chama externo, na frente do peito. Esse osso conecta lá a boca do estômago até a base do pescoço. Um osso aí na frente,
Ele faz conectar suas costelas aí na frente, que nascem lá atrás na coluna, dão a volta pelas laterais e se conectam na frente. Isso, leva tuas mãos agora aí nessa região do externo, nesse osso no meio do seu peito. Você pode tocar ali suavemente, gentilmente com a ponta dos dedos. Sente o tamanho desse osso, a largura desse osso. Cria essa intimidade com essa região aí de você. E depois de fazer esse reconhecimento, tocar, pode até deixar tuas mãos aí de uma forma suave, repousar as mãos e observa a tua respiração. Percebe se quando você inspira, o teu externo se move. Às vezes é bem sutil, então você deixa a mão bem suave. Quando você solta o ar, percebe se às vezes quando você inspira, o seu externo se aproxima um pouquinho do teto, e quando você solta o ar, o externo se aproxima um pouquinho da sua coluna, indo lá em direção ao chão. Hum. Percebe esse movimento externo associado à tua respiração. Isso. Quando quiser, eu te convido a flexionar as pernas, apoiar os pés no chão, dobrar os joelhos, apoiar os pés no chão. Pode deixar um espaço entre os pés, entre os joelhos. Isso. E continua aí sentindo o seu externo na relação com a tua respiração. E agora, eu te convido a você dar mais atenção, focar mais atenção no momento que você solta o ar. Quando você soltar o ar, percebe o que o externo faz. Às vezes é sutil, percebe se ele tende a se aproximar um pouco do chão, se aproximar da sua coluna, se ele afunda um pouquinho. E aí eu vou te convidar, você de propósito, quando você for soltar o ar, você suavemente pressiona o seu externo em direção ao chão um pouquinho. Suave, vai encontrando uma forma que você seja gentil com você não precisa forçar. É como se você, com as mãos, convidasse o externo a afundar um pouquinho em direção ao chão quando você solta o ar. E esse afundar pode ser em direção ao chão e talvez em direção ali meio que ao o quadril, a região ali atrás do quadril, como se o externo afundasse em direção ao chão, mas também lá para baixo de você, em direção ao teu quadril. Mas vai sentindo e reconhecendo o que faz sentido para você agora. Quando você solta o ar, você suavemente pressiona o externo. E quando você pressiona o externo, né, ele está conectado com as tuas costelas. E você pode até deixar a mão assim bem aberta, com a base da mão tocando ali nas suas costelas. E até quando você convida o externo, convidar o resto, todas as costelas a afundar um pouquinho em direção ao chão, nesse momento que você solta o ar. Faz isso algumas vezes. Não precisa respirar de nenhuma forma especial. Deixa a respiração que está acontecendo aí agora. Isso.
Percebe? Talvez você sente as costas, pressiona um pouquinho mais o chão quando você solta o ar. Talvez você sente uma relação do externo, costelas, com as costas lá atrás. Ixi, muito bom. Quando quiser, pode fazer uma pausa, abaixar os braços, deixar aí nas suas laterais. Ixi, se quiser esticar as pernas. Leva atenção para a experiência interna da sua boca agora. Sente o espaço interno da sua boca. Sente ali o espaço entre os dentes superiores e inferiores do lado direito. Os dentes se tocam, tem um espaço entre os dentes. Sente o espaço entre os dentes superiores e inferiores do lado esquerdo. Percebe se tem espaço entre os dentes, se eles se pressionam. Observa a tua língua, o que que ela faz. Ela está mais no assoalho da boca, está no céu da boca. Ixi. E aí eu te convido, experimenta abrir e fechar a boca algumas vezes. Suave, vai o tanto que é confortável. Abre e fecha a boca. E começa a observar como que você fecha a boca. O que que você faz quando se toca um lábio inferior e o lábio superior. Você toca pressionando, com força. O que que acontece? E eu vou te convidar a você deixar esse toque, quando você fecha a boca, bem suave. Um lábio tocando o outro, deixando um toque bem suave. E a próxima vez que você fechar a boca, deixa a boca assim, fechada, num toque bem suave entre os lábios. E eu vou te convidar a você fazer um movimento sonoro do M, o seu M, algumas vezes quando você estiver soltando o ar, mais ou menos assim. Quando você solta o ar, você faz um M grave, longo, o seu M, e aí deixa a inspiração acontecer e percebe como você sente essa vibração sonora, esse movimento sonoro. Percebe se você sente ele vibrando aí nos seus lábios. Isso. E pode levar uma das mãos e tocar, abraçar suavemente a frente do teu pescoço. Suave, deixa um toque suave na frente do pescoço. E continua fazendo esse M. Percebe se vibra a sua mão, se o M vibra a tua mão que está tocando aí na frente do teu pescoço. Você pode flexionar as pernas, apoiar os pés no chão, se for mais confortável. Isso. Continua fazendo esse M. Percebe se você sente o M nos lábios. Quando você faz o M, se você sente os lábios vibrando. Hum.
E você pode experimentar, se quiser, pressiona um lábio contra o outro com um pouquinho mais de força, de intensidade, e percebe como é que você sente o M quando os lábios estão pressionados com um pouquinho mais de intensidade e mais força. Se a vibração fica mais difícil de sentir ou não. E depois deixe os lábios tocando suavemente. Isso. E a outra mão agora, leva ela atrás do seu pescoço, ali próximo da nuca. Encontre uma posição confortável para o teu braço. Talvez deixe o cotovelo ali, né, aproximado do chão. Leva a mão atrás da nuca e faz mais algumas vezes esse M. Hum. E sente se você reconhece esse M vibrando na sua mão que está atrás. A mão que está aí na frente do seu pescoço, deixa ela ali no seu externo, na frente do peito. Isso, e sente. Quando você faz o M, se você sente vibrar aí na frente do teu peito, no teu externo. Hum. E pode fazer uma pausa, deixar os braços nas suas laterais. Se quiser esticar as pernas. A gente iniciou a prática há um pouquinho de tempo atrás. Pode deitar no chão. Percebe a tua experiência com o chão agora, se mudou alguma coisa, se está se atualizando. Então, nessas pausas, uma coisa que a gente faz é acompanhar a experiência. Esse corpo vivo que vai se atualizando. Talvez você percebe que está parecido, às vezes percebe que ali na região da lombar, do quadril, está diferente, contato do chão, ou atrás dos ombros. Ou você se percebe num estado diferente. Ixi. E de novo pode flexionar as pernas, apoiar os pés no chão. Leva as duas mãos ali na frente do peito e só retoma algumas vezes o que você fez há pouco tempo, que é quando você solta o ar, você gentilmente pressiona as suas costelas, convidando elas a afundarem um pouquinho em direção ao chão. E depois, quando inspira, você né, tira essa pressão, deixa as costelas expandirem. E todo momento que você for soltar o ar, você convida as costelas a afundarem suavemente, gentilmente. Percebe atrás das costas, se as costelas ali atrás das costas se conectam mais com o chão nesse movimento. Ixi. E depois de fazer isso algumas vezes, eu te convido você a entrelaçar os dedos das suas mãos e levar suas mãos atrás da sua cabeça. Então, onde a sua cabeça apoia no chão, vai apoiar nas mãos entrelaçadas. Então a ideia não é você levar as mãos entrelaçadas ali na nuca, é um pouquinho acima da nuca, onde sua mão tocaria o chão. Ela apoia agora nas suas, né, a cabeça apoia nas suas mãos entrelaçadas. Pode deixar as pernas flexionadas, os pés apoiados no chão. E aí eu te convido agora
Experimenta afastar um pouquinho a cabeça do chão e volta algumas vezes. Afasta a cabeça do chão com a ajuda das mãos e volta. Percebe como que você faz esse movimento, sensação de esforço. O que que acontece? Como que você faz? Afastar um pouquinho a cabeça do chão e voltar. O que que acontece com o teu queixo? Teu queixo aproxima do peito ou ele vai em direção ao teto? E depois de fazer algumas vezes, pausa, pode voltar, né? Próxima vez que você apoiar a cabeça no chão, faz uma pausa e volta a se conectar com a tua respiração. O momento que você inspira e o momento que você solta o ar. Isso, conecta com o momento que você solta o ar e começa agora sem precisar tocar com as mãos no seu peito. Lembra daquela experiência que você teve agora há pouco? E toda vez que você soltar o ar, convida tuas costelas a afundarem um pouquinho no chão. E você pode até, de propósito, junto desse movimento, pressionar um pouquinho as costas no chão, quando estiver soltando o ar. E aí, quando inspirar, deixa a inspiração acontecer. E toda vez que você soltar o ar, convida as costelas a afundarem as costas e empurrar o chão. Percebe se quando você faz isso, você sente uma diferença aí no pescoço, atrás do pescoço, sensação da cabeça, se de alguma forma suaviza. E aí eu vou te convidar agora a você experimentar, continuando essa investigação de quando soltar o ar, afundar o peito, empurrar o chão com as costas. Quando você for soltar o ar, experimenta afastar a cabeça do chão, como uma continuação disso que você já estava fazendo. Você vai, solta o ar, afunda o peito, deixa as costas conectar com o chão e você deixa a cabeça afastada do chão, levando o queixo em direção ao peito, aproxima o queixo do peito, vai e volta. E começa então a investigar como que você pode fazer esse movimento de levantar um pouquinho a cabeça do chão com menos esforço, deixando atrás do pescoço mais suave, mais leve. Uma investigação, como que você pode fazer esse movimento com menos esforço, mais suave. Você pode experimentar deixar os seus cotovelos irem em direção ao teto no momento que você afasta a cabeça do chão, solta o ar. Ixi, isso. Então, Feldenkrais é isso, é uma investigação de como organizar o movimento a partir da sensação. Como organizar o movimento? Quando quiser, pode fazer uma pausa. Se quiser, esticar as pernas. Se quiser, levar os braços ao chão. Virar. E agora, eu te convido a você experimentar a fazer o movimento sonoro do V, um V longo, grave algumas vezes. Você vai fazer o seu V quando for soltar o ar. Vum. Toda vez que soltar o ar, você faz o teu V. E aí leva a mão direita, toca ali no seu peito, no seu externo.
A outra mão você pode tocar de novo ali, abraçar a frente do teu pescoço e experimenta fazer esse V algumas vezes. Hum. Sente como o V vibra as tuas mãos. A mão que está na frente do pescoço, você pode levar ali na região do teu umbigo. Hum. Isso, reconhece a vibração do V. E aí eu te convido a flexionar as pernas e apoiar os pés no chão e continua fazendo o movimento sonoro do V. Hum. Isso. Percebe o que que isso gera, né? O que que o V gera aí na tua experiência e se aproveita aí as tuas mãos te ajudando a reconhecer como é que esse V chega lá no seu umbigo, chega no seu peito. E continua com as mãos aí. Agora eu vou te convidar a próxima vez que você soltar o ar, você fazer alguns Vs curtos e mais intensos. Assim. Aí você, antes de cansar, pausa, respira e depois volta a fazer. Percebe o que que acontece ali no seu quadril quando você faz esse V assim, curto e mais intenso. A mão que está no umbigo, você pode até levar um pouquinho mais ali para baixo ventre, a região entre o umbigo e o órgão sexual, região do pubis. E percebe o que que acontece ali quando você faz esse V mais curto e intenso. Tem um movimento que acontece no seu quadril. Isso. E pode fazer uma pausa quando quiser. Estica a perna, deixa os braços nas suas laterais. Isso. Percebe como vai se atualizando a tua relação com o chão, a tua experiência de si. E quando quiser, flexiona as pernas, apoia os pés no chão. Você vai de novo entrelaçar os dedos das mãos e levar atrás da cabeça, apoiar a tua cabeça nas mãos entrelaçadas. Então as mãos ficam ali onde a tua cabeça apoiaria no chão. Isso. Se dá com as pernas flexionadas, pés apoiados no chão. E retoma agora algumas vezes aquela investigação de aproveitar o momento que você solta o ar e para levantar a sua cabeça do chão. Faz algumas vezes. Quando for soltar o ar, aí você pode convidar o peito, afundar, empurrar as costas e investiga como afastar a cabeça do chão com menos esforço, aliviando a cervical, essa região atrás do pescoço. Você vai encontrando aí na tua experiência, né, como fazer esse movimento de uma forma mais suave.
Isso. E aí eu vou te convidar você a acrescentar um elemento nesse movimento. Então, você vai fazer esse V longo quando estiver soltando o ar e afastar a cabeça fazendo esse V. Aí você volta, inspira, né? Deixa o movimento acabar, deixa a cabeça repousar no chão, faz essa micropausa entre um movimento e outro. E toda vez que você for soltar o ar, você junto do movimento, né, de soltar o ar, você faz o V longo. E vai reconhecendo como que esse movimento sonoro te ajuda, o que que ele faz acontecer nesse movimento, a experiência do V. E seja gentil com você, não precisa forçar, não precisa ir até o limite, vai até onde for confortável, vai cuidando de você. O objetivo aqui nessa prática não é chegar em lugar nenhum, mas é você entrar em contato com a tua experiência, pode ser pequeno, e construindo essa qualidade. Ixi. E pode fazer uma pausa quando quiser. Hum. E mais uma vez pode flexionar as pernas, apoiar os pés no chão, dobrar os joelhos, deixa o espaço entre os pés, entre os joelhos. Entrelaça os dedos das mãos e leva atrás da cabeça. Apoia a cabeça nas mãos entrelaçadas. Isso. Experimenta mais algumas vezes o movimento que você acabou de fazer, que é quando você soltar o ar, você faz o V e afasta um pouquinho a cabeça do chão, enquanto você faz o V. Sente a vibração desse movimento sonoro, sente ele no peito, às vezes sente ele ali na região abdominal. E depois de fazer umas duas, três vezes, a próxima vez que você apoiar a cabeça no chão, pausa esse V sonoro mais longo. E aí eu vou te convidar, você algumas vezes, quando for soltar o ar, você afasta um pouquinho a cabeça do chão e mantém a cabeça afastada do chão um pouquinho, o tanto que for confortável para você. E com a cabeça afastada do chão, experimenta fazer alguns Vs curtos e mais intensos. E antes de cansar, você volta, abaixa a cabeça, faz uma pausa, inspira, vai cuidando, sendo gentil, reconhecendo o seu tempo de fazer essa investigação. Então, né, quando você quiser, quando for soltar o ar, afasta um pouquinho a cabeça do chão e mantém a cabeça um pouquinho afastada do chão. E aí você vai fazer esse V curto algumas vezes. Percebe o movimento que acontece. O movimento ali no seu quadril, região abdominal, na lombar. O que que esse V gera na tua experiência? Isso.
E depois de fazer algumas vezes, faz uma pausa, estica as pernas, deixa os braços nas suas laterais. Hum. Sente esse corpo vivo que vai se atualizando, com novas conexões, novas percepções. Esse sistema nervoso, né? Essa rede que se distribui no corpo inteiro. Então, o sistema nervoso não é só o cérebro, ele se conecta corpo inteiro. E ele está intrinsecamente conectado, né? Os músculos, tudo está conectado, sistema nervoso. Ele ativa. Então, nesse corpo floresta que a gente está cultivando esse sistema nervoso, está ativo, vivo, criando conexões para se reorganizar, para criar uma experiência mais eficiente, com menos esforço, mais leve. Então, mais uma vez, pode flexionar as pernas, apoiar os pés no chão, entrelaça os dedos das mãos, leva atrás da cabeça, apoia a cabeça nas mãos entrelaçadas. E agora eu vou te convidar a você afastar os dois pés do chão e aproximar as coxas aí do seu tronco, da sua barriga, do seu peito. Então os pés vão ficar pendurados agora, os dois pés. E experimenta algumas vezes nessa posição. Quando você for soltar o ar, afastar um pouquinho a cabeça do chão e volta. Percebe como é que você pode, né? Fazer esse movimento com menos esforço, suavizando a cervical, o pescoço, vai e volta. Isso. Quando você for soltar o ar, deixa o peito afundar, as costas empurrar o chão, de uma forma que é gostoso essa experiência, a tua experiência de você se movendo é gostosa. E pode deixar os pés ali pendurados, aproximar a coxa, as coxas, né, da barriga e deixar ali os pés pendurados. E lógico, quando você cansar, você abaixa, faz uma pausa, depois volta. E aí eu te convido a você acrescentar o V longo quando você estiver afastando a cabeça do chão. Soltar o ar e... E deixa o tempo do movimento acompanhar o tempo da sua voz, do seu V. Percebe-se quando você volta, ainda tem V para fazer. Aí você regula, coordena para o tempo do movimento, seu tempo da voz. Aí volta, inspira. Hum. Isso. E uma próxima vez. Bom, antes, vamos fazer uma pausa. Pode fazer uma pausa, baixar as pernas, desentrelaçar as mãos. Ixi.
Isso. E de novo flexiona as pernas, apoia os pés no chão, entrelaça os dedos das mãos, leva atrás da cabeça, apoia a cabeça nas mãos entrelaçadas, aproxima as coxas aí da sua barriga, afasta os pés do chão, deixa os pés pendurados. Isso. E aí, experimenta de novo algumas vezes. Afastar a cabeça do chão fazendo o V longo. Quando você for soltar o ar, percebe o movimento que acontece lá no seu quadril, né? Como é que é esse movimento de afastar a cabeça do chão, fazer o V, como é que tá tudo junto, tudo tá fazendo parte dessa experiência. Percebe se as suas pernas tendem a se aproximar um pouquinho mais de você quando você faz esse movimento. Se a tua lombar se aproxima um pouquinho mais do chão. E aí, uma próxima vez que você afastar a cabeça do chão, você fica lá um pouquinho com a cabeça afastada do chão e experimenta fazer aquele V curto algumas vezes. Antes de cansar, você volta, deixa a cabeça apoiar, inspira, pode fazer essas micropausas. E quando for soltar o ar, deixa a cabeça um pouquinho afastada do chão e faz esse Mi V curto algumas vezes. Percebe como que o seu quadril participa desse movimento, região ali do pubis, que é na frente do quadril, a sua lombar. Isso. Quando quiser, faz uma pausa, estica as pernas, deixa os braços nas suas laterais. Percebe como é que você sente o chão agora? Como é que você sente ali o teu quadril em contato com o chão? E essa região ali acima do quadril, na sua lombar, que fica acima ali da cintura, atrás do umbigo. Percebe a sensação da distância da lombar para o chão agora? É. E flexiona as pernas, apoia os pés no chão. Leva as mãos entrelaçadas atrás da cabeça e só experimenta agora afastar um pouquinho a cabeça do chão e volta. E só reconhece como é fazer esse movimento agora. Afastar um pouquinho a cabeça do chão, volta. Se você lembra como você fez esse movimento ali no início da prática, se tem alguma atualização, novas relações, novas conexões que fazem que o movimento aconteça aí de uma forma diferente. Aprendizados orgânicos talvez aconteceram nessa tua floresta interna. E quando quiser, pausa e pode fazer um caminho para ficar em pé aí no seu tempo. Cultiva esse estado, cultiva essa atenção com a tua experiência enquanto você vai fazendo esse trajeto para ficar em pé, conhecendo a tua experiência, em contato com o que você está fazendo.
tiver em pé, escolhe aí um local no seu espaço. Pode deixar os braços nas suas laterais, cruzados. E dá um tempinho para reconhecer agora como que você se percebe em pé, o contato dos pés no chão, como é que você se sente, percebe se tem alguma novidade, atualização. E aí eu te convido a experimentar fazer aquele pequeno balancinho de transferir o peso um pouquinho para o pé direito, ficar lá um pouquinho, e depois volta, transfere o peso para o pé esquerdo, fica um pouquinho. E percebe agora como é que é essa experiência, como é que você sente o teu peso ali, no teu pé, de um lado e do outro, como é que você sente a tua perna, teu equilíbrio. E enquanto você faz esse movimento de transferir o peso para um lado e depois para o outro, tem uma imagem, faz tempo que eu não uso ela, que eu gosto. Então, eu fiz uma gota recentemente, né, que eu falei dessa imaginação corporificada, que não é um devaneio, uma imaginação que fica perdida, longe da experiência. É imaginar e aproveitando a sensação do corpo. Isso é muito, muito potente. Então, enquanto você vai transferindo o teu peso de uma perna para outra, imagina, à medida que você vai pesando em um dos lados, como se toda aquela sua perna fosse se preenchendo de líquido, fosse como se estivesse enchendo de líquido. E aí depois, quando você vai mudando e transferindo para outra perna, você vai mudando, né? Esse líquido vai transferindo para outra perna, como se fosse enchendo, enchendo, enchendo desse líquido. Uma coisa que vai gradualmente, né, mudando, suave. Isso. E quando quiser, faz uma pausa. Te convido a você se experimentar aí caminhando no seu espaço. A gente vai fazer um intervalo agora de alguns minutos. Esse tempo, se for possível, eu te convido a guardar esse tempo ainda aí para você, nesse lugar dessa atenção gentil e de estar conectado com a tua experiência. Isso quer dizer não ir direto agora para uma coisa meio cotidiana que exige um outro tipo de atenção, ou entrar no celular. Então, meu convite é você, nesses próximos minutos, guardar um pouquinho, continuar aí nessa experiência. Né? Às vezes vai ali, toma uma água, no banheiro, mas conectado com você. E aí, daqui a pouquinho, eu chamo quem quiser participar aqui da partilha, que é o momento que a gente faz, que é muito integrativo, muito bom, que é poder falar da experiência, das sensações e ouvir também, é muito bom. Então, daqui a pouquinho, eu chamo quem quiser estar junto. Até mais.